Aqui é o Antônio Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, sul de Minas Gerais. Eu queria compartilhar com os irmãos e com as irmãs um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 32 até o verso de número 39. Uma breve meditação para o nosso tempo de oração, sobre o tema, é claro, da oração. O texto nos diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Esse é um texto que mostra o início do ministério de Jesus, relatado no Evangelho de Marcos. É interessante que aqui nós aprendemos com Jesus que o seu ministério não seria dirigido pela demanda, mas sim pelo tempo de oração que ele teria constantemente com o Pai. O texto nos mostra que Jesus e os seus discípulos tiveram um dia bastante agitado, uma demanda muito grande. Várias pessoas foram trazidas até a casa onde Jesus se hospedara para que tivessem os seus doentes curados e aqueles que estavam endemoniados, os seus demônios fossem expulsos por Jesus. Que Jesus então cura todos, expulsa todos os demônios daquelas pessoas e depois daquela noite bastante agitada, de muito trabalho, eles vão então descansar. Entram na casa, vão dormir, mas Jesus, de madrugada, se levanta para orar. Os discípulos, então, de manhã cedo, levantam ao amanhecer e veem que várias outras pessoas estão ali para serem curadas e outras pessoas para ter os seus demônios expulsos de sua vida, mas não encontram mais Jesus na casa. Jesus não está mais dentro da casa. E é então que eles vão procurar Jesus e encontram Jesus orando. Os discípulos então dizem para Jesus: Jesus, todos estão te procurando. Ou seja, Senhor Jesus, nós temos mais um dia cheio, mais um dia com uma demanda muito grande, muitos endemoniados, muitas pessoas para curar. Jesus, surpreendentemente, diz para os seus discípulos que era hora já de eles irem para outro lugar. Bom, como Jesus sabe que era hora deles irem para outro lugar? Exatamente, por causa do tempo de oração que ele teve naquela madrugada. Esse texto então nos mostra como seria dirigido o ministério de Jesus e, lógico, como deve ser dirigido o nosso ministério. O que pautava o ministério de Jesus era a oração. Todos os dias Jesus orava e para que todos os dias ele soubesse para onde ele deveria ir, o que ele iria fazer em cada dia. E assim deve ser também o nosso ministério, a nossa vida, né? Todo o nosso ministério deveria então ser pautado pela oração, a exemplo da vida de Jesus, do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não era dirigido então pela demanda, mas sim pela vontade do Pai. O pastor Ricardo Costa, ele nos ensina que ele faz uma simples oração todos os dias, dizendo: Senhor Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje?
essa também deveria ser a nossa oração. E ao final do dia, nós deveríamos também orar novamente ao Pai, dizendo, prestando um relatório a Ele, dizendo: Senhor, olha o que eu fiz do meu tempo, o que eu fiz do meu dia hoje, né? Assim deveria ser o nosso ministério. Mas muitas vezes nós estamos sendo levados pela demanda, pelos afazeres, pelo trabalho, pela rotina e estamos negligenciando o nosso tempo de oração. Então, a torre de oração é um convite, né? Esse tempo maravilhoso que nós temos de 1 hora de oração semanal na torre de oração é um convite. É também um exercício para que nós pratiquemos a oração todos os dias. E que desta forma, então, todos o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos seja realmente dirigido pela vontade do Pai. Que nós, então, em oração, busquemos a Deus, busquemos a vontade do Pai para as nossas vidas, para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja, para toda a nossa cidade, e que desta forma, então, sejamos poderosamente usados pelo Senhor na sua obra. Deus abençoe grandemente a sua vida e que todos nós tenhamos uma vida de oração a exemplo de Jesus. Jesus se levantou de madrugada para orar e ali ele descobriu a vontade do Pai para a sua vida e para a vida dos seus discípulos. Deus abençoe grandemente a você, a sua família, a sua igreja e esse tempo de oração que teremos juntos logo mais. Deus abençoe grandemente a você. Fique com Deus.